pregação da palavra de Deus e do culto para agradecimentos, mas eu tenho que fazer isso. Eu queria agradecer ao pastor Rafael pelo convite e pela confiança em franquear o culto para que eu pudesse expor a preciosa palavra do Senhor, apenas a exposição fiel da palavra, a aplicação dela aos nossos corações. Agradecer então a todos vocês em nome do presbítero Tiago. Então, acredito que se eu falar o nome do presbítero Tiago, eu vou estar, então, agradecendo a todos vocês. Eu não quero correr o risco de falar nomes e esquecer algum de vocês, porque o carinho tem sido grande sobre a nossa família. Então, eu agradeço em nome de Jesus Cristo todo o carinho e a oportunidade de estar entre vocês. Eu queria, então, convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Diz assim, então, a preciosa palavra do nosso Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus Todo-Poderoso, nós somos aceitos em Tua presença para adoração, porque está sobre nós o sangue do Cordeiro, o Cordeiro do Senhor que tira o pecado do mundo. Por isso, Pai, nós podemos estar em Tua presença sem sermos odiados pelo Senhor, sem a Tua ira santa sobre nós. Mas, Deus, o sacrifício aceitável ao Senhor, o Senhor se agradou da grande oferta de Cristo Jesus. Por isso, Pai, nós temos livre acesso à Tua presença, ao trono da graça, e nesse momento, Pai, do culto somente ao Teu santo nome, Pai, não a nós, em absoluto, mas somente ao Teu santo nome, nós viemos suplicar, Pai, em graça, que o Senhor fale aos nossos corações pela Tua palavra. Todo esse culto, Pai, nós prestamos ao Senhor pela Tua palavra. Todo esse culto, do começo ao fim, é guiado, é regido pela Tua palavra. Então, Deus, mais uma vez, na exposição, Pai, da Tua palavra, na exposição pura e simples da Tua palavra, nós suplicamos que o Senhor, com o poder do Teu Santo Espírito, Pai, emudeça todas as vozes dos nossos corações, que vêm concorrer agora com a Tua palavra. Todos os relativismos, todos os cochichos do nosso coração que vai se levantar certamente contra a Tua palavra. As artimanhas de Satanás também, Pai, que vêm a gritar nos nossos ouvidos, nos nossos corações, contra a Tua palavra.
nós suplicamos que, em misericórdia, o Senhor não permita, Pai, nessa manhã, e que a única voz que possamos ouvir é a Tua palavra, Pai, a verdade absoluta. Talvez, Deus, não o que gostaríamos de ouvir, mas o que precisamos, Pai. Então, pela Tua palavra, transforma a vida do Teu povo, transforma a Tua igreja, edifica a Tua igreja, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Assim nós suplicamos, em nome de Jesus. Fala-nos, Deus. Amém. Queridos irmãos, na história há um registro de um grande imperador. E esse grande imperador, conhecido como Alexandre, assim a história registra o seu nome, não existiu nenhum antes dele, nem após ele. Tão grande no seu império e tão grande com a sua força avassaladora contra outros reinos. Então assim Alexandre o Grande ficou conhecido. Mas certa feita na história, o registro em que um momento de batalha, o seu reino estava ameaçado, o seu povo estava ameaçado, o seu trono estava ameaçado. Então, ele estava no seu trono, num momento de muita preocupação, num momento de muito medo. Talvez a primeira vez na sua vida foi quando as portas do palácio onde estava o seu trono se abrem e os soldados trazem um jovem e jogam à sua presença. Jogam um jovem à sua presença, no que aquele jovem muito trêmulo, apavorado, o grande imperador Alexandre, sem entender absolutamente nada do que acontecia, então perguntou aos soldados: o que é que está acontecendo? Por que trouxeram esse jovem aqui? No que os guardas disseram: esse jovem estava na linha de frente do exército e ele acovardou. Ele sentiu medo quando ele viu com toda a força o exército inimigo vindo para cima de nós. Ele então bateu em retirada e covardemente voltou atrás. Não resistiu, não ficou firme, não defendeu o rei, não defendeu a honra do rei, nem o reino. Então, o grande imperador Alexandre, sentado no seu trono, fitou os olhos para aquele jovem no chão e perguntou: jovem, me diga o seu nome. E a resposta foi surpreendente. Aquele jovem muito trêmulo, apavorado, ele respondeu: o meu nome é Alexandre, Senhor. Então, o grande imperador, cheio de perplexidade, não acreditou no que tinha ouvido. Então ele pergunta uma segunda vez: qual é o seu nome, jovem? No que aquele jovem responde: o meu nome é Alexandre, Senhor. O imperador, sem acreditar, levanta-se então do seu trono, numa atitude inusitada, vai mais para perto do jovem, os seus olhos então como que flamejando, com muita ira, perplexidade ainda, ele diz: jovem, olhe para mim, olhe nos meus olhos e me diga qual é o seu nome. Aquele jovem, sem que conseguisse levantar os seus olhos para o imperador, ele responde, atendendo a pergunta, a terceira vez: o meu nome é Alexandre, Senhor. Queridos, o livro de Apocalipse, muitas vezes ele é perdido em sua essência, porque as pessoas querem lê-lo buscando as figuras de imagem que ali tem. O teólogo Chesterton, ele vai dizer que certamente João viu muitas figuras, viu muitas coisas estranhas ali, mas ele disse que, esse teólogo falou que viu muitos mais monstros do que João quando foram comentar o livro de Apocalipse. Então, a grande preocupação desse teólogo e dos demais é que se perde a essência, o valor de Apocalipse, procurando aquelas figuras, mas não entendem de fato para que o livro de Apocalipse foi escrito, do porquê Deus escreveu. O livro de Apocalipse sendo a revelação de Jesus Cristo, ou, melhor traduzindo, a última revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, ele é revelado por Deus o Pai. Jesus Cristo, então, revela para o anjo da igreja. João, em transe, transcreve, então, ali tudo o que Jesus Cristo tinha dito.
E Jesus Cristo se transforma na própria revelação. Ele revela, mas ele é a própria revelação. Então, numa tradução maior do livro de Apocalipse, que significa revelação, pois no Novo Testamento essa palavra no grego Apocalipse, ela é muito usada, mas então usando nesse último livro da Bíblia, nessa revelação do Senhor Jesus Cristo a João, uma tradução mais extensa, nós poderíamos usar como a revelação de Jesus Cristo, ou a última revelação de Jesus Cristo. E então essa última revelação de Jesus Cristo é certamente um livro de encorajamento para a igreja militante, para que a igreja fique firme, para que a igreja não acovarde, para que a igreja não bata em retirada, para que a igreja não ceda às artimanhas de Satanás, aos encantamentos do mundo e do nosso próprio coração. O penúltimo versículo, o versículo 21, vai dizer: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, sendo essa última revelação, a revelação de Jesus Cristo como um incentivo, como um encorajamento para que a igreja fique firme, eu gostaria então que os irmãos se detessem comigo no versículo 14, e eu queria expor versículo por versículo aos irmãos. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Quem está escrevendo ao anjo da igreja, ao pastor daquela igreja? Veja, irmãos, eu já disse que João, ele se encontra na ilha de Patmos, na Grécia, em transe, e ele apenas então escreve aquilo que Jesus Cristo o revela. Mas veja, especificamente aqui nessa perícope, nesse pequeno texto da meditação da manhã, ele fala a uma igreja. E talvez a gente pense, por que essa igreja ou por que as 6 demais? Por quê? Em Apocalipse tem muitas imagens também de números. Então, o número 7, ele vai representar uma totalidade, uma plenitude. Então, quando ele escreve somente a essas 7 igrejas, ele não está dizendo que essa carta ela é suficiente somente para essas 7, mas ele quer dizer para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada sobre a face da terra. Aonde Laodiceia estava situada, geograficamente, ela estava bem favorecida, porque para ir para qualquer outra igreja, para ir para qualquer outra cidade, passava-se por Laodiceia. Ela era muito favorecida geograficamente, porque era um cruzamento de estradas que ficava localizada na Ásia Menor, onde é hoje a atual Turquia. Então, para ir para qualquer cidade tinha que passar por Laodiceia, logo ela se tornou um polo bancário, as pessoas iam para ali para cambiar o seu dinheiro, as pessoas iam para ali para cambiar as suas mercadorias, se tornou então um ramo têxtil, onde se fabricava roupas, onde também tingiam, ou seja, pintavam as roupas, ali tinha uma espécie de lã preta, que eles conseguiam então fazer roupas diferentes de todo mundo, eles se destacavam pela roupa que vestiam, como também uma escola de medicina. A história registra uma das primeiras escolas de medicina ali na região entre Laodiceia e Hierápolis. E aí então aquela igreja bem favorecida financeiramente, elas chegaram a errar em seus corações, a esquecer um pouco da dependência do Senhor em seus corações, e isso desviava a atenção deles de se manter firmes nessa milícia, nessa luta, nessa peregrinação nessa vida. Eles ficaram como que autônomos e autossuficientes, um atributo que pertence somente ao Deus Todo-Poderoso e não a nós. Então, queridos, ele diz no versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Então ele se identifica, ainda no versículo 14, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele se identifica dizendo que é o Amém. O Amém é uma afirmação. O Amém nunca é um questionamento. Muitas vezes os pastores, eu principalmente erro quando eu pergunto Amém, igreja, para a igreja responder. Mas na verdade o Amém não deve ser usado assim. O Amém, quando ele está no início de uma frase, ele está dizendo, olha, certamente, verdadeiramente, em absoluto,
se ele está no final de uma frase, é assim seja. Então, Jesus Cristo sendo essa fiel e verdadeira testemunha, ou seja, aquele que é a verdadeira, a exata expressão do ser de Deus, ele tá se identificando para dizer para a igreja, se vocês são prudentes, expandam os seus ouvidos, alarguem os seus ouvidos, o que eu tenho a dizer, porque eu sou a testemunha fiel e verdadeira do Senhor. Então, queridos, deve haver um temor nos nossos corações, deve haver uma submissão sincera em nossos corações, em ouvir o próprio Jesus Cristo se apresentando e dizendo, então, ouçam o que eu tenho a dizer para vocês. Se vocês olharem, queridos, aí, voltem por favor para o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. O apóstolo João, aquele que viveu com Cristo, aquele que comeu com o Senhor Jesus, aquele que andou com o Senhor Jesus, que acordava e dormia e tinha um relacionamento tão íntimo com o Senhor Jesus, agora ele revela outra coisa que os seus olhos veem. Não é mais aquele Jesus Cristo passivo que sofreu e que foi humilhado pelos homens, que como um cordeiro, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Aqui João ele vê outra coisa, e eu quero que vocês olhem e temam comigo. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E agora, irmãos, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Então, queridos, essa é a figura que João vê. Não mais aquele Jesus Cristo humilhado, mas agora aquele Jesus Cristo triunfante, com toda a sua majestade, poder e glória. É isso que o Senhor concedeu ser revelado a nós, para que a gente conhecesse um pouco, para que a gente pudesse compreender essa imagem nos apresentada. Mesmo assim, João não resistiu em sua presença e caiu como morto. Muitas vezes estamos diante desse Cristo, estamos diante dessa palavra e não temos reação nenhuma. Muitas vezes ficamos apáticos. Muitas vezes a nossa mente vagueia para longe, como que qualquer pessoa nos falando, ou como na presença de nosso semelhante. João não resistiu. Assim também o nosso coração, todas as vezes que estivermos na presença do Senhor, adorando o seu santo nome, ouvindo a sua palavra,
nosso coração também não deveria resistir, mas ceder diante da sua palavra. Ele vai então revelar agora no versículo 15, irmãos. Apocalipse capítulo 3, então no versículo 15, ele vai revelar que conhece a igreja. Ele vai dizer, olha, eu sei que vocês têm um conceito de si mesmo. Eu sei o que vocês acham sobre vocês mesmos. Mas eu quero dizer o que é que eu vejo, o que é que eu sei, na verdade, sobre vocês. Então ele vai dizer, versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos, eu já falei para vocês que a cidade de Laodiceia, muito favorecida geograficamente, se tornou então uma igreja, um povo, uma cidade abastada. Mas eles não tinham abastecimento de água próprio. Então, eles precisaram construir uma espécie de aqueduto para trazer água das duas cidades vizinhas. E se você procurar hoje na internet, você vai ver ainda as ruínas, os escombros ali, daqueles aquedutos feitos ainda naquela época. Então, a cidade de Laodiceia, não tendo água própria, mas tendo recurso para construir o aqueduto, trouxe água da cidade vizinha de Hierápolis. E também da água da região montanhosa do vale do rio Lico de Colossos. Então, a água daquele vale do rio Lico era uma água gelada, era uma água boa de se beber, refrescante. Mas a água que vinha do outro lado, de Hierápolis, era onde existiam as fontes termais, usada ali para os estudos das questões medicinais. Por isso que ali em Laodiceia, e certamente entre Laodiceia e Hierápolis, tinha essa escola de medicina, porque aquelas fontes que botavam água quente do chão serviam para estudar medicina, serviam para cura. E aí, irmãos, trazendo água quente das fontes termais da cidade de Hierápolis e trazendo água gelada das montanhas de Colossos, a água chegava em Laodiceia morna. Os mais antigos aqui conseguem lembrar, e certamente para que pudessem gerar ânsia de vômito nas crianças que engolem alguma coisa indesejada. Muitas vezes os pequeninos colocam alguma coisa na boca e engolem, e os mais antigos eles dão leite morno ou água morna, que vai gerar ânsia de vômito. É assim que o Senhor Jesus Cristo revela. Ele pega uma característica da cidade, ou seja, a cidade de Laodiceia, ela tinha fama de ter água envenenada. Olha, você vai em Laodiceia, você pode comprar ali, você pode trocar o seu dinheiro, você pode tratar os problemas da sua saúde, você pode comprar roupas bonitas, mas não beba daquela água, porque aquela água não é saudável, aquela água faz mal. Então, Jesus Cristo pega uma figura daquela cidade para dizer, eu conheço as suas obras, eu conheço tanto vocês. E é interessante que ele pega as outras 7 igrejas que ele enviou a sua carta, e ele pega também características dela para dizer, olhe como eu conheço vocês. Mas, irmãos, bem diferente das outras 6 cartas que ele escreveu às outras 6 igrejas, não há um problema doutrinário aqui. Não há nenhum problema de imoralidade na igreja, como foi o problema de Corinto e das outras igrejas. Então, é incrível essa carta de Laodiceia, porque não há um problema doutrinário para que o Senhor Jesus Cristo o exorte, não há um problema de imoralidades para que o Senhor Jesus Cristo o exorte, mas simplesmente eles estavam fazendo um ídolo em seus corações, quando eles estavam querendo aquele atributo de Deus para si mesmo, como a autossuficiência. Sabendo o perigo que eles corriam, o Senhor Jesus Cristo então revela, eu conheço as obras de vocês. Eu queria trazer para vocês não aquela imagem, eu queria que vocês pudessem se despir daquilo que vocês pensam sobre si mesmo, mas o que eu penso de vocês, porque vocês não são quente nem frio. O Senhor Jesus Cristo não está exortando essa igreja, ele não encoraja essa igreja de dizer, saiam de cima do muro, porque nem é quente nem frio. Esse texto não está dizendo isso. Jesus Cristo não está dizendo que as pessoas têm que sair de cima do muro e se decidir. Não existe. A Bíblia diz que ninguém adora a 2 senhores.
Ou você aborrece a um e ama mais ao outro, tá? Mas adorar a dois senhores não consegue. Então o texto ele não está dizendo que você saia de cima do muro. O que ele está dizendo é, vocês nem servem para curar, vocês não servem para cura como a água de Herápolis, e você também não serve para matar a sede, para refrescar, para hidratar, como a cidade de Colossos. Então Jesus Cristo está dizendo, vocês são igrejas, mas vocês não servem de nada. Jesus Cristo, então, ele expõe qual é o seu sentimento quando nós somos corpo, como nós somos o seu corpo e não servimos para absolutamente nada em suas mãos. Ele diz, o meu sentimento é de repulsa, o meu sentimento é de expulsar vocês da minha presença. E nós entendemos quando fomos expulsos da presença do Senhor. Nós fomos expulsos da presença do Senhor no Éden, quando nós pecamos e fomos destituídos da glória do Senhor. Nós ficamos carentes da glória do Senhor. Ele, pela sua palavra, como diziam os puritanos, vai então detrás dos arbustos com o bastão da palavra e nos revela, expondo o nosso pecado e resolve o nosso problema. O homem tentou, na sua autossuficiência, resolver o seu problema do pecado, pegando folhas para si, mas Jesus Cristo, então, ele aponta já para Cristo ali, matando um animal. Precisou haver um sacrifício ali no Éden para que o problema do pecado pudesse ser tratado. E quem apresentou, quem trouxe a resolução do problema ali do pecado do homem e da mulher foi o próprio Deus. Então, queridos, o ser banido da presença de Deus, a causa disso é o pecado. Então aqui Jesus Cristo está dizendo à igreja de Laodiceia, olha, eu não vou cuspir vocês da minha presença, eu não vou afastar vocês da minha presença, porque vocês são o meu povo, mas eu quero dizer como eu me sinto. É assim que eu me sinto, porque vocês estão omissos, porque vocês estão parados, porque vocês não estão resistindo ao mundo e ao coração de vocês. Falando sobre esse ídolo do coração, de querer ser autossuficiente, muitas vezes nós criticamos Roma, a igreja romana, do qual nós atribuímos algumas de suas idolatrias na palma da mão. Mas como Calvino diz, o nosso coração é uma fábrica deles. E esse perigo enorme, queridos, da autossuficiência. Jesus Cristo vai dizer, esse é o sentimento que eu tenho por vocês. E ele vai dizer então, o versículo 17, pois vocês dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. O problema de Laodiceia aqui era um problema financeiro. Mas, queridos, a gente sabe que no coração do homem há o problema da soberba e do orgulho independente da condição financeira. Nós vemos pessoas tão desfavorecida financeiramente, mas é tão orgulhosa quanto. Então, o grande problema não é o dinheiro, mas o coração do homem. A soberba, o orgulho, a autossuficiência. Mas ele vai dizer, olha, não importa o que vocês têm e o que vocês dizem, nós não precisamos de coisa alguma. Jesus Cristo vai dizer, olha, sabe o que é, como eu vejo o coração de vocês? Apesar de toda a pompa, da beleza da roupa que vocês vestem, apesar de toda a exuberância da roupa que vocês vestem, da saúde de vocês, ele vai dizer, olha, do dinheiro de vocês, vocês são pobres. Sim, vocês são mais do que pobres, vocês são miseráveis. Sabe por que Jesus Cristo vai dizer que eles são pobres e miseráveis? Veja, porque tudo o que eles tinham era ouro. Porque eles eram tão pobres, mas tão pobres, miseráveis, porque tudo o que eles tinham era dinheiro. Era só isso que eles tinham. Então Jesus Cristo vai dizer, vocês são pobres, vocês são sim miseráveis. Miseráveis, pobres, cego e nu. E aí então Jesus Cristo apresentando o horror, o terror, a miserabilidade do coração do homem. É isso que a palavra vai, então, ela ilumina os nossos corações, revelando de fato quem somos, como estamos vivendo. Ele agora apresenta a sua maravilhosa graça, a graça do Senhor. Eu exponho como você está, quem vocês são,
Agora, eu aconselho a vocês. A oferta da graça aqui para a igreja, ele vai dizer, aconselho-te, o versículo 18, olhem comigo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O ouro, quanto mais fogo ele recebe, mais ele é purificado, mais as suas impurezas vão embora. Então, todas as representações aqui das posses, daquilo que eles confiavam, Jesus Cristo está querendo dizer, santifique a mim. Veja, as coisas que eu te dou, elas são puras. Então ele vai dizer, ouro refinado pelo fogo. Eu aconselho que vocês venham recorrer a mim, essa necessidade de vocês. E então a segunda expressão que ele vai dizer, além do, fazendo referência ao polo bancário que existia naquela cidade, ele vai dizer também, vestiduras brancas para te vestires. Por causa daquilo que eu mencionei no começo, aquele ramo têxtil que havia na cidade de Laodiceia. Aquela roupa tingida, colorida, destacavam as mulheres das outras cidades. Quando alguma mulher ia visitar aquela cidade ou aquela igreja, as pessoas já diziam, aquela irmã é de Laodiceia. Olha como elas se vestem bonitas. E então Jesus Cristo vai dizer, eu sugiro, eu aconselho que vocês venham e comprem de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Jesus Cristo está dizendo, não importa o que vocês são por fora, vocês podem estar bem pintados, bem maquiados, bem escondidos. O homem pode achar muito, pensar muito sobre vocês, estimar muito vocês, mas o que eu vejo, e é o que deveria ter realmente valor para nós, é o que Jesus Cristo diz, eu não quero que seja manifesta a vergonha da nudez de vocês, porque só o que eu vejo é um coração soberbo, é um coração que não se rende à minha palavra, é um coração que não busca um relacionamento mais próximo comigo, porque acham que não precisam de absolutamente nada. Então ele vai dizer uma terceira característica daquela cidade, além do polo bancário, além do ramo têxtil, do fabrico de roupas coloridas, ele vai dizer, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. No Oriente, até hoje, naquela região, havia muito problema de infecção do globo ocular. Então havia muitas pessoas com problemas na vista. E naquela época foi descoberta nessas escolas de medicinas uma espécie de pó frígio que era usado para ungir os olhos das pessoas e elas ficavam curadas. Então, apesar deles terem tido essa grande descoberta na época, Jesus Cristo vai dizer, vocês não conseguem ver um palmo além do nariz de vocês. Vocês estão cegos, vocês não conseguem ter uma visão além do alcance, vocês não veem com os olhos espirituais, mas vocês só conseguem ver com os olhos carnais. Então ele diz, eu aconselho que você de mim compre ouro, que você adquira esse colírio para ungires os olhos, a fim de que vocês de fato vejam. Esse primeiro conselho do nosso Senhor Jesus Cristo é o contentamento. É tirar os olhos de si mesmo, do braço mortal do homem, da sua vã e fútil sabedoria, da sabedoria segundo o mundo, como vai dizer John Bunyan no Peregrino. E aí sim, agora adquirir uma satisfação, adquirir uma confiança, um contentamento na sabedoria de Deus e na força de Deus. A dependência completa em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, então eu aconselho, se essa é a condição de vocês, recorram a mim, busquem em mim, porque eu darei e vocês estarão satisfeitos. É aquilo que o apóstolo Paulo aprendeu e disse, o contentamento, eu confio no Senhor. Jesus Cristo então, no versículo 19, ele vai dizer um segundo conselho, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A segunda coisa, além de recorrer às nossas reais necessidades ao Senhor Jesus Cristo, em confiar somente nele, arrependam-se. Arrependam-se. Foi essa pregação que custou a cabeça de João Batista.
É essa pregação que deve sempre ecoar nas vozes dos pastores, pela palavra de Deus. Voz que nunca deve ser intimidada, nunca deve ser emudecida. Mas o Senhor Jesus Cristo vai dizer sobre esse arrependimento: eu não quero que vocês simplesmente tenham um remorso barato e superficial. Ele diz: eu quero que vocês sejam zelosos quanto ao arrependimento. João Calvino, quando vai dizer sobre a mão do Senhor o espremendo, ele vai dizer: ó Senhor, muito obrigado, porque é as tuas mãos. É a demonstração do amor de Deus quando Ele nos cerca, quando Ele nos tange para dentro do seu rebanho. Desde o começo da história, nós vimos o povo de Deus sendo cercado pelo seu amor. Deus deu ao seu povo muitas leis. Eram leis de dias, leis de festas, leis de dietas. Então, se o seu povo quisesse conhecer, se aproximar e ficar mais perto, mais íntimo de um filisteu, ele dizia: nós não podemos demorar, nós não podemos nem chegar até onde vocês estão, porque nós temos as nossas festas, os nossos dias, nós não podemos abandonar. Mas ainda que eles conseguissem chegar próximo, quando eles abrissem a casa daqueles filisteus ou de outros povos, eles iam ver um animal imundo em cima da mesa. Então, aquele chefe de família ia dizer para os filhos e para sua esposa: não toquem nem na porta, voltem para trás, nós não podemos comer essas coisas. Tudo isso Deus fez, essas leis, para que cercasse, para preservar o seu povo em seu amor. Deus hoje, Ele nos usa, Deus hoje, Ele trabalha em nós, Ele cuida de nós, nos cercando com a sua palavra, nos cercando com a sua lei ainda hoje em nossos corações. E Ele diz: então, se vocês têm a lei diante de vocês, sejam zelosos no arrependimento. O pastor Sinclair Ferguson, ele vai falar sobre o arrependimento num dos seus livros. Ele vai dizer que arrependimento não é simplesmente você deixar de fazer uma coisa errada. Não é abandonar um caminho errado, mas é voltar-se na direção oposta e começar a fazer a coisa certa. Arrepender-se, então, é abandonar a sua autossuficiência e confiar somente em o nome do Senhor. Arrependam-se. Não pode ser apenas aquela oração tão rápida, aquela oração banal e perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Os puritanos diziam que se lembrarmos de pecados na nossa mocidade, a palavra do Senhor também vai dizer isso, mas eles faziam muita menção disso. Nós precisamos pedir perdão a Deus daquele pecado que nós cometemos então no passado. Isso é um arrependimento verdadeiro. Uma das principais evidências do arrependimento verdadeiro é não mais fazer aquela mesma coisa. Não confiar mais em mim mesmo. Eu tenho zelo por esse arrependimento. Como eu tenho zelo por um automóvel, como eu tenho zelo por algum ser humano, por algum objeto. Ele está dizendo: tenha zelo por isso, por um arrependimento sincero. Desça ao pó e à cinza, porque eu levantarei pela minha mão, lhe colocarei de pé. Então ele diz: você quer ser cuidadoso, diligente com uma coisa, é com um arrependimento. A sinceridade de um arrependimento. Então, a terceira e última coisa, o terceiro e último conselho. Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto muitas vezes ele é usado de maneira errada. Eis que estou à porta, é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse do lado de fora, passivo e pedindo permissão para poder salvar a sua vida. Esse texto não está dizendo isso. Jesus Cristo está falando à sua igreja. E a igreja, biblicamente, não se fala sobre o prédio, não as paredes, não o lugar, mas o seu povo reunido. Então ele está falando à sua igreja, ao seu povo. Então ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Ele está falando sobre intimidade. Para vocês que são o meu povo, se vocês abrirem a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com vocês e vocês cearão comigo. Ceia, desde aquela época, naquele país tão distante, até entre vocês aqui no Pará, significa então
Aproximação significa intimidade. Quando você chama alguém para jantar na sua casa, quando você chama alguém para comer na sua casa, você está dizendo, eu aceito você como uma pessoa querida, eu aceito você como um irmão meu em Cristo Jesus, eu quero intimidade com você, eu quero te conhecer. Então é isso que significa aqui a ceia, uma aproximação cada vez maior, um conhecimento cada vez maior um com o outro. Então, eis que eu estou à porta e bato. Eu estou aconselhando que vocês abram a porta do coração de vocês e se tornem cada vez mais íntimo, que vocês ouçam a minha voz, que vocês falem comigo, que vocês se relacionem comigo. Essa é a terceira coisa. Então a primeira, recorram a mim as suas reais necessidades. Eu irei atender vocês, vocês estarão satisfeitos. Eu estarei sempre com vocês. A segunda coisa, arrependam-se dos seus pecados, da sua autossuficiência, da criação dos ídolos em seus corações. E a última coisa é intimidade com o Senhor. Eu aconselho que vocês sejam cada vez mais íntimos comigo, que vocês estejam caminhando cada vez mais próximo comigo, inclusive na figura de sentar-se à mesa e fazer uma refeição, uma aproximação muito grande, uma intimidade muito grande. Ele então vai dizer, queridos, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e meu Pai sentou comigo no seu trono. Sobre esse lugar de glória que Jesus Cristo está dizendo, eu colocarei vocês também nesse lugar de mais alta honra junto do meu Pai. É preciso que vocês se humilhem. Jesus Cristo, ele foi humilhado. Jesus Cristo, então, ele foi excluído. Jesus Cristo foi pisoteado. Jesus Cristo foi desprezado pelos homens. Veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Ele está dizendo aos vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, não pela nossa autossuficiência, não pela nossa sabedoria, não pela nossa força, mas porque nós estamos ligados a Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Então, queridos, quem foi que se humilhou para que pudesse ser colocado junto do Pai, para que pudesse ser glorificado ao Pai, para que pudesse nos glorificar também junto ao Pai? O nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nasceu numa manjedoura e morreu sem ter aonde reclinar a sua cabeça. Ele foi glorificado pelo Pai. Mas veja, nasceu numa manjedoura, morreu sem ter aonde reclinar a sua cabeça. No jardim do Getsêmani, ou seja, o lugar da prensa, onde se espremia ali o azeite, aquele líquido precioso, onde angústias de morte tomaram conta do nosso Senhor, e ele não só gotejou sangue, porque na medicina, cientificamente, é comprovado que alguém com depressão muito forte, os poros da pele podem se abrir e surgir gotas de sangue. No jardim do Getsêmani, no lugar onde ele estava sendo espremido, o sangue escorria então da sua pele. Tamanha era a sua depressão pelas angústias de morte que tomaram conta dele. Então ele chega para os seus discípulos e orem um pouco comigo. Uma segunda vez, primeira vez dormem, segunda vez dormem. E Jesus Cristo, quando vê a terceira vez os seus discípulos dormindo, basta, chegou a hora. Vocês não conseguem vigiar nem um instante, representando ali a igreja. Olha o que está prestes a acontecer. Isso diz respeito à salvação de nossas almas. Nós não conseguimos permanecer vigilantes um instante sequer. Aqui ele fala sobre ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Mas veja, nós não conseguimos vigiar um instante sequer. Então os discípulos dormiam. Jesus Cristo então vai ser para ser entregue nas mãos dos pecadores. E aí, irmãos, na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo ali é exposto, veja, toda a sua obra, todo o seu ser apresentado aos homens, toda a sua vida, o seu ser, e agora, juntamente o seu ser, a sua obra, no momento do batismo, até o momento da ressurreição, veja, toda a sua obra, ele é levado então à cruz do Calvário. E ali, irmãos, no momento incrível,
onde ele não está passivo pela mão dos homens, mas a Lucas, quando registra em Atos, ele vai dizer num versículo só, no capítulo 1, vocês foram entregues pela vontade de Deus para ser morto. Jesus Cristo entregou para ser morto na mão dos homens por intermédio de Deus. Então nós vimos ali em Atos, Lucas registrando a soberania de Deus lado a lado com a responsabilidade humana. O homem sendo culpado dos seus pecados e Deus sendo soberano. Jesus Cristo então chega na cruz e antes mesmo da cruz ele pedia ao Senhor na sua oração: se for possível, livra de mim esse cálice, no momento em que os discípulos dormiam. Se for possível, livra de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Será que Jesus Cristo estava com medo de uma cruz romana, irmãos? Será que ele estava simplesmente com medo de uma cruz romana? A gente sabe que ele foi entregue aos romanos porque os romanos sabiam fazer sofrer. Mas ele não estava simplesmente com medo de uma cruz romana, porque muitas outras pessoas foram crucificadas antes dele. Junto com ele foram crucificados mais 2 homens. Depois dele também foram crucificadas outras pessoas. Jesus Cristo, quando ele então pede: se for possível, livra de mim esse cálice, livra de mim, Senhor, esse cálice, e ele transpirava sangue, é porque ele sabia o que significava o cálice da ira de Deus. A Bíblia nos diz nos Salmos que aquele cálice era sem mistura, como era costume na época para enfraquecer a bebida, colocar um pouco de água. Jesus Cristo bebeu até a última gota o cálice da ira de Deus. Esse era o seu pavor. O próprio Deus, puro, perfeito, não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. Se fez maldito por nós, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa era a profecia. Por isso então que ele clama: livra de mim, porque eu vou receber a ira do meu próprio Pai. Por que ele receber a ira do Pai, se ele já tinha ouvido pelo menos 2 vezes, na transfiguração e no momento do batismo, uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Por que tanto amor? Por que tanto amor? E de repente tanta ira, porque de repente tanta fúria derramada sobre o seu Filho amado, em quem ele tem prazer. Porque ele não simplesmente levou os nossos pecados numa bolsa, como muitas vezes a gente vê em algumas figuras, quebrando inclusive o 2º mandamento. Mas veja, ele se fez pecado por nós. Então quando Deus olha para a cruz do Calvário e ele vê o meu pecado, quando ele vê o pecado de vocês, então ele derrama toda a sua ira sobre o seu Filho, de maneira então que aquela união é rompida, e ele vem a clamar: Eli, Eli, lama sabachthani. Porque o Senhor me desamparou? Porque o Senhor me abandonou? Igreja do Senhor, para que eu e vocês, nós pudéssemos ser amparados, para que eu e vocês pudéssemos estar refugiados nele, confiar somente nele. Por isso que Deus o desamparou, por isso que Deus o abandonou. Um plano eterno. Isso foi o plano eterno de Deus, juntamente com o seu Filho, que voluntariamente se entregou por nós. Deus não foi pego de surpresa. Isso não aconteceu porque os homens fizeram isso e aquilo, mas é o eterno propósito de Deus. Deus já tinha pensado em cada um de vocês. Deus já tinha pensado na sua igreja e amou a sua igreja antes da fundação do mundo. Por isso que Jesus Cristo se entrega por ela. O cálice da ira de Deus, para que fosse derramado então sobre nós. Veja, o seu amor, para que pudesse ser derramado sobre nós, não a sua ira, mas a sua graça, mas a sua bondade, a sua longanimidade. Então por que eu ainda me levanto com os meus olhos altivos e penso demais sobre mim? Porque essa distância tão grande de Deus, a ponto dele dizer: olha,
eu quero ser mais íntimo de vocês. Recorram isso à minha intimidade. Eu vou bater a porta para ceiar com vocês, para sentar com vocês, para estar com vocês. Essa era a proposta de Jesus Cristo com os seus discípulos. Dormia com os discípulos, pescava com os discípulos, levantava-se com os discípulos. E não essa intimidade tão superficial que a Igreja de Cristo vive apenas em programaçõezinhas, apenas em piadas e apenas em novelas contadas pelos pastores nos púlpitos, que dá aquela coceirinha boa, aqueles comichões nos ouvidos. Mas, queridos, entendendo essa oferta da graça oferecida a nós, veja, nesse encorajamento do Senhor Jesus Cristo, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Mérito nenhum meu, obra nenhuma minha, tudo obra de Cristo, tudo o seu poder, tudo o seu plano, tudo a sua graça, tudo o seu amor. A suficiência de Cristo para a salvação de nossas vidas. Então nós vimos o contentamento, nós vimos a doutrina do arrependimento, nós vimos aqui, queridos, a intimidade com o Senhor. Quem é prudente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele se apresenta desde o início do livro, ele se apresenta diante de cada igreja, de cada carta, quem eu sou. Se vocês forem prudentes, se houver sensatez dentro do coração de vocês, imputado pelo Espírito Santo de Deus, algo que vocês não têm, Efésios vai dizer, não é de vocês, é um dom de Deus, ele coloca no coração de vocês. Se vocês têm isso, ouça então o que o Espírito diz às igrejas. Sendo revelado, queridos, então, mais uma vez, quem nós somos, o que é que o Senhor pensa de nós, conhecendo as nossas obras, conhecendo quem somos por dentro e por fora. Ele aconselha sobre a sua real necessidade, as nossas reais necessidades. Ele aconselha então que nos arrependamos com um zelo santo, e ele aconselha que a gente busque intimidade com ele, e que a gente resista firme aos ataques do mundo, aos ataques de Satanás e aos ataques dos nossos corações, que nos fazem desistir e viver uma vida tão fraca diante de Deus, inoperante diante de Deus, uma fé tão fraca. O que eu penso, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, mas ele não disse que vai vomitar, porque aquele que começou boa obra na sua vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então isso é uma exortação, ele não vai fazer isso. Então abram os ouvidos, porque o Espírito fala aos nossos corações. Eu encerro, queridos, fazendo menção então àquela ilustração do começo, do grande imperador Alexandre o Grande. Quando na terceira vez ele se aproxima do jovem, que bateu em retirada, que acovardou, que não quis vencer, que teve medo da derrota, que não resistiu. Qual é o seu nome, jovem? Meu nome é Alexandre, Senhor. Ele desce do seu trono, pela primeira vez, os guardas nunca viram aquilo. Ele desce do seu trono e chega bem perto do jovem. Como que se pudesse penetrar dentro da sua alma, ele disse: jovem, ou você muda de nome, ou você muda a sua atitude. Jovem, ou você muda a sua conduta, ou você muda a sua postura, ou você muda o seu modo de agir, ou você muda o seu coração, ou então mude o seu nome. Apenas a igreja vencedora vai sentar no trono com o Senhor, porque Cristo triunfantemente vai nos levar até o Senhor, mas apenas aos vencedores. Vamos depender dele, igreja, para absolutamente tudo, se arrepender com zelo sincero e buscar a sua presença cada vez mais em nossas vidas. Amém. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, somos um povo que se chama pelo teu nome, Pai. Estamos felizes, confortados, Pai, em teus braços. Há segurança, Deus, para a tua igreja, somente em ti. Confiamos no Senhor, meu Deus. Nós suplicamos, como o Senhor pegou João pela mão,
nós não resistimos diante da Tua palavra, nos sentimos miseráveis e pecadores, mas nos arrependemos, Pai, e declaramos nessa manhã que confiamos somente no Senhor e que queremos buscar cada vez mais a Tua presença, Pai. Não de repente acordar no céu e amar a Tua glória, Pai, mas mostrar que amamos a Tua glória ainda aqui nessa vida. Deus nos concede, Pai, nos concede essa vitória em Cristo Jesus, pois estamos unidos a Ele, Pai, e assim estamos confiantes. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pelo Senhor permitir adorarmos o Teu nome nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.